O meu pai é o pastor Júlio Rosa, que foi o pastor número 1, né? Credencial número 1 da Igreja Quadrangular. No início, ele trabalhou muito com tendas, né? Levou as tendas para o interior de São Paulo, cidades como Sorocaba, Campinas, Piracicaba. Aí ele também foi o fundador com a tenda lá em Curitiba. Então, algumas cidades aí ele iniciou a Igreja Quadrangular. E quando eu nasci, ele estava em Sorocaba. Então, eu nasci na cidade de Sorocaba e lá ele conheceu minha mãe, né? A minha mãe Palmira. E depois de um tempo ela faleceu, eu tinha um ano e meio mais ou menos. E eu fui educado, criado com a irmã dela, uma tia, né? E com um tio que é pastor também, irmão do meu pai. Mas eu fui educado assim dentro da igreja, né? Frequentei a igreja em Sorocaba e também aqui em São Paulo, a igreja da Olavo Bilac, no tempo do pastor Faulkner. Eu aceitei Jesus como Salvador numa classe de escola bíblica, na IEQ Olavo Bilac, e ali, com 10 anos, né, aceitei Jesus como Salvador. Depois, com 15 anos, eu fui para o Rio Grande do Sul, cidade de Montenegro, onde meu pai estava iniciando a igreja lá. Com 15 anos, eu fui batizado nas águas. Depois, com 18 anos, eu fui servir o Exército, e no Exército eu participei de uma reunião em Porto Alegre, que era de jovens. Aí o pastor Ismael Pereira do Lago, ele apresentou um estudo sobre batismo com o Espírito Santo e convidou os jovens que queriam receber e tal. Daí eu fui para frente e naquele dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Nessa época eu já senti o chamado para o ministério. E comecei a ajudar meu pai desde os 17 anos, num salão lá num bairro. E eu fui nesse salão para conseguir emprestado, né? Não tinha nem como pagar aluguel. Aí Deus abriu as portas, que o dono do salão falou assim, olha, aqui no final de semana, sábado, tem baile, mas eu vou emprestar para você aqui na sexta-feira, ou um dia da semana. E daí ele me emprestou, e eu comecei a distribuir folhetos lá e fazer o trabalho. E Deus me usou, que eu pedi um sinal para Deus para me confirmar o chamado para o ministério. E o sinal que eu pedi para Deus é que eu falei assim, meu Deus, eu ouço tanto falar de milagres, paralíticos, né, andando, e que se o Senhor está me chamando mesmo para o ministério, então que aconteça um milagre quando eu estiver pregando aqui nesse salão. E aí, num dia lá, tinha mais ou menos 100 pessoas. Aí entrou um menino paralítico, né, com 11 anos de idade, com as muletas. Aí eu terminei a reunião, no finzinho, assim, já ia despedir o pessoal. Aí eu falei, eu vou orar para esse menino paralítico, né? Ele com 11 anos, eu com 17 anos. Comecei a orar, coloquei a mão nos joelhos dele. E enquanto eu estava orando assim, eu sentia movendo os ossos, né, estralando assim dentro das minhas mãos. E movimento, né, o joelho daquele menino. Aí eu senti que Jesus estava curando ele. Aí quando eu terminei a oração, eu falei para ele, me dá uma muleta. Aí eu segurei uma muleta assim, aí eu peguei e falei, me dá outra muleta. Aí segurei a outra, aí eu entreguei a muleta para alguém do lado, eu falei, dá a mão para mim, dá um passinho e tal. Ele deu, dá outro passo. Aí ele deu, foi dando. De repente ele saiu correndo assim no meio do salão lá, e o pessoal começou a chorar, aplaudir. O pessoal conhecia ele, né, desde que ele era de nascença paralítico, né. E eu falei assim, eu vou levar a muleta dele embora. Eu levei, fiquei alguns anos com a muleta lá na minha casa, marquei lá a data e tal, mas depois de tantas mudanças eu acabei deixando a muleta. Mas esse foi o sinal, né, de que Deus me chamou, e quando eu saí do Exército eu vim para fazer o ITQ, né, o Instituto Bíblico Quadrangular, aqui na IEQ Olavo Bilac. Eu estive um tempo ajudando o pastor Oswaldo, lá em Caraguatatuba, do Vale do Paraíba, né, de São José dos Campos. E estive também um tempo pregando na cidade de Buri, uma cidade pequena. Fiquei pouco tempo lá e depois fui para Caraguatatuba. Lá, o superintendente na época me enviou para Mogi das Cruzes, onde eu fui lá para começar a obra na cidade, né. E em Mogi das Cruzes eu comecei a procurar um salão, mas aí Deus me direcionou para um ginásio de esportes, né, para um União Futebol Clube naquela época. E eu fui morar numa pensão
e eu levei apenas a mala de roupa e a Bíblia. E naquele tempo existia uma ajuda de um aparelho de som, mais 3 meses de aluguel tal, e programa de rádio. Eu entrei na Rádio Metropolitana às 18 horas, né, 6 da tarde. O programa era a Cadeia da Prece, tinha uma audiência muito boa. E dali, morando naquela pensão, eu trabalhei num banco. Quando eu fiz o IBQ, 3 anos, trabalhei no Citibank, aqui em São Paulo. E através do trabalho no banco, eu comprei um carro, um Fuscão, né? Naquela época era Fuscão. Aí eu peguei e senti Deus de vender aquele carro para mim conseguir manter a obra lá no início, né? E vendi o carro, dei aquele carro para a obra de Deus, né? E Deus me honrou. Porque aí começou a ir bastante gente no ginásio, depois eu aluguei um salão. Esse salão ficava cheio de gente, tudo em pé, não tinha banco, não tinha cadeira. Então aí foi o início da obra lá, que foi em 1978, em fevereiro, nós iniciamos a igreja em Mogi das Cruzes. Eu comecei no salão alugado, depois eu comprei um terreno lá de 1.000 metros quadrados, depois de alguns anos. Construí a igreja na parte de baixo, né, uma parte dela, e aí o outro pastor que veio, o pastor Pedro Antipas, continuou. Mas eu fiquei 19 anos lá em Mogi das Cruzes, e conforme esse tempo que eu fui ficando, eu fui abrindo igrejas ali nas cidades próximas, e formando obreiros jovens, né, enviando para essas cidades. Eu comecei no bairro de Mogi das Cruzes, em César de Souza, em Brás Cubas, no bairro do Rodeio, e também abrimos a igreja da cidade de Itaquaquecetuba, na cidade de Suzano, cidade de Poá, na cidade de Salesópolis, Biritiba Mirim, Guararema. São algumas cidades que eu lembro que eu comecei a igreja. Aí eu alugava um salão, colocava lá um pastor. Teve alguns que nós conseguimos comprar terreno também, né? Algumas cidades, algumas dessas obras aí. E quando eu saí de lá, eu entreguei para o pastor Pedro Antipas, o outro superintendente, 14 igrejas, 14 obras que nós abrimos. Então, como no início era campo missionário, era chamado de diretor de campo missionário. Depois que, com 4 igrejas, era campo missionário. Depois que atingia umas 7 igrejas, mais ou menos, aí me tornei superintendente da região lá de Mogi das Cruzes. Eu fui vereador lá em Mogi das Cruzes, né, durante 4 anos, depois fiquei mais uns 3 anos lá, e quando chegou nessa época, eu estava com a igreja na parte de cima já, que eu construí embaixo, o salão funcionou embaixo, aí já estava funcionando na parte do nível da rua, né, a igreja. Aí que eu senti o chamado de Deus para vir para São Paulo, para a Casa Verde. E nessa época eu consegui fazer uma troca com o pastor da Casa Verde, que era o pastor Pacelli, e ele foi lá para a cidade de Paranaguá, onde está o pastor Pedro Antipas. E o pastor Pedro Antipas foi para Mogi das Cruzes. E eu vim para a Casa Verde de São Paulo. Então foram 3 superintendentes, né, que fizeram essa troca de região. E daí comecei na Casa Verde, né, a pregar ali. Era um templo que tinha um templo bom, né? Os pastores tiveram a visão de construir uma avenida, né? Na Avenida Casa Verde. E esse templo tinha um terreno assim na frente, e eu já, quando cheguei lá, tive aquela visão, aquele sonho de construir ali no terreno todo, né? Até a frente, e fazer uma galeria também na igreja. E Deus honrou que mesmo com poucas pessoas, com arrecadação baixa, nós conseguimos construir o templo, modernizar, né, e ampliar o templo da Casa Verde em 7 anos. Na região da Zona Norte, aqui em São Paulo, nós conseguimos abrir algumas igrejas e hoje, atualmente, estamos com 11 igrejas e já procurando um salão em Mairiporã, na cidade de Mairiporã, que faz parte do projeto 118. Que são as cidades que ainda não têm a igreja do Evangelho Quadrangular. E estamos também com mais 3 congregações e vamos completar com Mairiporã 15 igrejas, 15 obras na Zona Norte. E também a nossa região ali, a Zona Norte, São Paulo, tinha uma média de 50 igrejas. Mas veio uma ideia, um projeto de
dividir essa região de 50 igrejas em 4 regiões, era uma região só. E por isso ficaram poucas igrejas em cada região, porque em vez de uma região com 50 igrejas, né, se tornaram 4 regiões com menos igrejas. Então, nós estamos lutando, trabalhando para que a nossa região da Zona Norte ali cresça ainda mais. Eu conheci a minha esposa porque quando eu estava em Mogi das Cruzes, começando a obra lá, eu gravava um programa de rádio na segunda-feira, durante o dia, para a semana toda. E à noite eu marcava a reunião para pregar no ginásio de esportes. Então eu só tinha uma reunião de segunda-feira no início, que eu anunciava pela Rádio Metropolitana. Mas nos finais de semana, sábado e domingo, eu marcava com pastores para fazer campanha nas igrejas. O que significa as campanhas? É que esses pastores me ajudavam com alguma oferta para continuar a obra em Mogi das Cruzes, a igreja em Mogi das Cruzes. Então, ajudar no programa de rádio, aluguel de salão, e finais de semana eu ficava nessas igrejas. E uma delas foi em São João da Boa Vista, que eu fiz a campanha e lá conheci a pastora Sônia. E dali um ano nos casamos, né? Então foi assim que eu conheci a minha esposa. Tivemos 2 filhos, né? O Cleiton, que é o mais velho, a Suelen, a mais nova, e o Cleiton também tem uma filha, a Júlia, que hoje tem 14 anos, temos uma neta. A nossa filha mora em Minas Gerais, na cidade de Uberlândia, e o genro também, eles trabalham na igreja lá de Uberaba, ajudando o pastor Eduardo, que é o superintendente lá. E o filho, o Cleiton, trabalha conosco na igreja da Casa Verde, na região, nos auxilia ali na região e na igreja, e estamos aí com a família unida, trabalhando na obra de Deus, né? O meu pai casou-se novamente com a pastora Orotildes, né? E daí eu tive também uma outra irmã, a Raquel, que o Senhor também levou, né, numa cirurgia, ela faleceu. Mas a gente continua trabalhando com a nossa família unida, sempre na obra de Deus, sempre firmes na igreja do Evangelho Quadrangular. Quando eu fui chamado para Mogi das Cruzes, Deus me chamou para lá e Deus me abençoou, me honrou. Fui membro do Conselho Nacional de Diretores, né, quando estava em Mogi das Cruzes, por 4 anos. Primeiro tesoureiro, fui membro do conselho. O momento marcante foi quando fui chamado para São Paulo, para Casa Verde. São momentos que marcam o ministério, né? E na família, o nascimento dos filhos, da neta, tudo isso aí traz alegria, né? E mais um que eu posso lembrar, que eu fiz a faculdade de Direito na Universidade de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, e quando eu me formei, também consegui a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em São Paulo. São momentos que marcam a nossa vida, né? Eu queria deixar aqui uma palavra para aqueles que desejam entrar no Ministério Quadrangular. Você jovem, ou você que talvez não seja jovem, mas tem um desejo de abrir uma igreja, de ser um pastor, uma pastora, quero dizer que Deus realiza sonhos. Talvez você ache que é muito difícil, que é muito complicado ir para o ministério, mas a palavra que eu quero deixar da minha experiência é que Deus honra aqueles que se dispõem a trabalhar na obra dele. Deus me honrou, me suprindo todas as minhas necessidades. Então, Deus nunca deixou faltar nada na minha vida, porque eu me entreguei para pregar o Evangelho, para ganhar almas para Jesus. Então, eu quero deixar essa palavra para você que está em dúvida se vai para o ministério ou não, que Deus te honra. Quando você faz a sua parte, vai e trabalha, e aluga o salão, ou inicia uma igreja em algum outro lugar, Deus está com você, Deus está te honrando. Tem uma palavra que Deus falou para Josué, em Josué 1, 8 e 9, capítulo 1, né, de Josué. Deus falou assim: "Sê forte e corajoso, não temas, não te espantes, não tenha medo, porque eu serei contigo onde quer que andares." Então Deus fez essa promessa para Josué, para ele ser forte, corajoso, não desanimar. E Ele está fazendo para você que está ouvindo essa palavra aqui nesse momento, que se você tiver coragem e for fazer a obra, Deus vai te honrar, você vai ter vitória.
E você, pastor ou pastora que já está no ministério, que está passando por lutas, por dificuldades, por problemas, eu quero dizer para você que os homens de Deus também passaram e eles venceram. Por exemplo, Elias, o profeta, ele estava fugindo dos inimigos, se escondeu numa caverna e ele entrou até em depressão, ficou lá com medo, escondido. E Deus falou para ele: Elias, sai da caverna, né? Sai para fora, que eu vou te abençoar, vou estar com você, você vai continuar o seu ministério. Então você que está desanimado, você que está triste, você que acha que está acabando o seu ministério, você que já é um pastor, uma pastora titular ou auxiliar, ou é um líder, né, de grupos, de jovens, de mulheres, de homens, de crianças, enfim, você que realiza um trabalho na obra de Deus, eu quero te dizer que os homens de Deus passaram por dificuldades, depressão, perseguições, medo, angústia, mas Deus estava com eles e eles venceram. E você também vai vencer. Essa palavra que eu quero deixar de incentivo para aqueles que estão no ministério da Igreja Quadrangular e aqueles que desejam entrar nesse ministério tão abençoado e maravilhoso. Um grande prazer receber o superintendente da região norte de São Paulo, Reverendo Tércio Cruz, e também poder conhecer um pouco de sua história. No próximo Minha Vida, Minha História, conheça a história do superintendente Reverendo Gilmar de Souza. Continue conosco, se inscreva em nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e fique por dentro das novidades da Igreja do Evangelho Quadrangular, a sua igreja.